Será que é possível transformar uma planta que seria normal geneticamente em uma planta variegata? Sim, são como bactérias do passado que faziam fotossíntese, as chamadas cianobactérias. E o que a gente usa desse conhecimento na hora de produzir, na hora de induzir a variegação em uma planta? Basta bloquear o metabolismo de bactérias para você conseguir também bloquear o metabolismo do cloroplasto. Todo mundo vem falando desse tipo de planta. Elas são queridinhas nas coleções de todo mundo. Aliás, a terminologia variegata tá na boca de todo mundo, não somente dos colecionadores super expert, mas também de todo mundo que cultiva minimamente qualquer tipo de planta. E você também sabe o que é uma planta variegata? Tem curiosidades em entender melhor como funciona esse processo? Então fica comigo que eu vou te contar tudinho sobre as plantas variegatas. As plantas variegatas, que você também pode chamar de variegada, tá tudo bem falar variegada ou variegata, mas eu prefiro usar a terminologia variegata mesmo. São plantas que apresentam regiões com ausência ou menor quantidade, visível pelo menos, de clorofila. Para a gente explicar isso, precisamos ir para a terminologia botânica mesmo. A clorofila é um pigmento produzido pelas plantas. É o que gera as tonalidades diferentes de verde em todas as plantas que você conhece. Existem, obviamente, tipos diferentes de clorofila. Por exemplo, tonalidades mais verde claras são formadas pelas clorofilas chamadas de clorofila A. As tonalidades mais verde escuras, clorofila B. Aproveitando essa informação, sabia que plantas mais verde escuras gostam de ambientes um pouco mais sombreados, com menor disponibilidade de sol? Já é uma dica de cultivo para vocês. Mas existem algumas condições nas quais algumas plantas passam a não ter clorofila em algumas das suas regiões. Seja realmente por ausência da clorofila na estrutura vegetal, ou às vezes porque tem muita luz refletindo ali acima da região onde fica a clorofila e a gente não consegue enxergá-la. Isso é o que a gente chama de variegação. Então já dei uma ideia de que existem tipos diferentes de variegação e vou explicá-los para vocês. Essa primeira que eu comentei, que é aquela variegação que a clorofila está lá na planta, mas eu não a enxergo porque tem muita reflexão da luz, já dá o nome técnico desse tipo de variegação. É a variegação por reflexão de luz. Ou seja, não existe nenhum problema com a clorofila, ela está onde deveria estar. Porém, existem regiões, por exemplo, na epiderme da folha de uma planta, que acaba tendo algumas estruturas que refletem a luz. Então, quando a luz branca chega, essa luz volta para os nossos olhos e a gente enxerga aquela região mais prateada, mais esbranquiçada. Quer um exemplo? Sabe aquelas bolinhas maravilhosas da begônia maculata white? Sabia que aquelas manchinhas esbranquiçadas ou até mesmo prateadas são regiões de variegação? Exatamente, aquela região reflete muito a luz, então a gente não enxerga o verde que está atrás, abaixo dessa região da epiderme. É uma variegação por reflexão de luz. Olha que coisa mais espetacular! Mas essa variegação fica meio mascarada. Vocês nem sabiam a princípio, talvez, que isso era um tipo de variegação, não é mesmo? Agora, aquela variegação super ultra desejada pela maioria dos colecionadores de plantas, especialmente as plantas raras, são essas variegações que estão aqui nesse cenário maravilhoso. A famosa variegação por quimerismo, aquela causada por uma mutação. É isso mesmo. Vamos falar agora de genética das plantas. E olha que coisa mais impressionante. O que gera essa pigmentação chamada clorofila que eu comentei com vocês é uma organela celular chamada cloroplasto. Lembra das suas aulas lá do ensino médio? Pois é, essa organela citoplasmática produz o pigmento clorofila.
quais as estruturas vegetais, quais os órgãos vegetais que possuem clorofila? A maioria das folhas e alguns caules também, e raramente algumas raízes, como por exemplo, algumas raízes de orquídeas e até mesmo de anthurium podem apresentar clorofila. Porém, às vezes acontece um defeito na produção de clorofila por esses cloroplastos, e esse defeito pode ser devido a uma mutação, uma alteração no DNA daquele cloroplasto. E aí ele passa a não ter essa capacidade da produção da clorofila. E o que acontece? A região da planta onde tem esse cloroplasto mutante fica esbranquiçada, amarelada e às vezes até mesmo rosada. Exatamente! Manchas brancas, manchas verde claras, manchas amareladas e manchas rosadas em plantas ou linhas nessas tonalidades também podem e geralmente são regiões de variegação por quimerismo. Aliás, tem coisa muito legal para falar com você sobre esse termo que eu acabei de dizer. Vocês já ouviram falar em mitologia grega, com certeza. A quimera, que é uma mistura, né? Ela é um monstro que tem cabeça de um organismo, tem a cauda de cobra, por exemplo, tem cabeça de leão, não é mesmo? A quimera é essa mistura, é um monstro que é uma mistura de outros seres. Literalmente, quando a gente fala que uma planta tem variegação por quimerismo, quer dizer que tem uma mistura de tecidos, um tecido mutante, sem clorofila, e um tecido normal, com clorofila. Olha que coisa mais fantástica! É a aplicação desse conhecimento da mitologia para o conhecimento científico ligado agora à botânica. Isso é extremamente impressionante, não é mesmo? Mas vamos pensar uns detalhes interessantes. Como surge essa variegação por quimerismo? Ela pode surgir de forma espontânea, porque mutações, ou seja, alterações no DNA, podem acontecer em qualquer organismo vivo. Todos os seres vivos podem apresentar mutações, e as plantas, como são também seres vivos, podem apresentar essa mutação. Então, ao acaso, elas podem acontecer. Sim, você acabou de pensar em um outro detalhe também. As variegações, então, também podem ser reversíveis. Ou seja, em determinado momento, uma folha de uma planta variegata também pode nascer sem variegação, porque a mutação pode se perder no processo de desenvolvimento das plantas. Porém, a maioria das variegações que a gente encontra por aí são variegações mais estáveis. As plantas mantêm esse processo, mantêm essa mutação e a gente tem cada vez plantas mais lindas na nossa casa ou no nosso apartamento. Mas Samuel, tem alguma diferença, além, obviamente, da estética, de uma planta variegata para a sua versão normal? Tem sim. Como as regiões variegatas, dessa variegação por quimerismo, são regiões sem clorofila, plantas variegatas geralmente têm uma demanda maior por luz. Exatamente. As versões normais precisam de menos luminosidade, de menos sol. As versões variegatas precisam receber muito mais luz ou até mesmo mais sol. Se a planta já era de sol pleno, sua versão variegata obrigatoriamente precisa de mais sol ainda. Literalmente, porque a parte que tem clorofila dessa planta precisa compensar a fotossíntese que não é realizada pela outra região, a região mutante, a região variegata. E qual a consequência final de todo esse processo? Como as plantas variegatas têm essa região que não faz fotossíntese, tendo que ser compensada pela região verde, geralmente sobra menos nutriente para o desenvolvimento dessa planta. Então, geralmente, plantas variegatas se desenvolvem mais lentamente. Já perceberam isso com alguma planta sua variegata? Conta para mim nos comentários. E vocês devem estar se perguntando que cenário maravilhoso é esse que eu estou aqui lotado de plantas variegatas. Vocês já viram que eu vim aqui uma vez, gente, mostrar essas lindezas para vocês.
Estou aqui em Palhoça, em Santa Catarina, na Floricultura Plante Vida, um lugar que é lotado de plantas variegatas. Dá uma olhadinha nesse vídeo aqui depois para vocês acompanharem o tour que a gente fez mostrando esse lugar maravilhoso. E corre na descrição do vídeo também, que eu vou deixar o endereço, telefone de contato e como vocês fazem para adquirir plantas maravilhosas como essas variegatas que estão aqui nesse cenário belíssimo. Agora a pergunta que não quer calar: é possível induzir a variegação das plantas do nosso interesse, as plantas de interesse comercial? E a resposta é sim, é possível induzir esta variegação. Porém, as substâncias utilizadas são substâncias que só podem ser manipuladas em laboratórios com grande segurança. É por isso que nós, pessoas comuns, não podemos fazer isso em nossas casas, tá bom? Tem um monte de artigos científicos citando essas possibilidades e olha que coisa mais espetacular. Já descobriram um jeito de bloquear o funcionamento dos cloroplastos. E isso tem a ver com um processo muito interessante também da biologia, que é uma ideia, um estudo, uma teoria chamada de endossimbiose. A partir desta teoria, que tem a ver com o processo de evolução, os cloroplastos seriam cianobactérias do passado, que teriam sido englobados por células procariotas primitivas. Falei um monte de terminologia, né? Mas o que interessa para nós aqui no cultivo de plantas é o seguinte: os cloroplastos, funcionalmente, fisiologicamente, estruturalmente, são como bactérias do passado que faziam fotossíntese, as chamadas cianobactérias. E o que a gente usa desse conhecimento na hora de produzir, na hora de induzir a variegação em uma planta? Basta bloquear o metabolismo de bactérias para você conseguir também bloquear o metabolismo do cloroplasto, fazendo com que aqueles cloroplastos de uma região de uma planta parem de produzir clorofila, fazendo aquela região ficar esbranquiçada. E aí, pessoas, vocês também são apaixonados e apaixonadas por plantas variegatas como eu sou, como o pessoal aqui da Floricultura Plante Vida também é? Conta pra mim nos comentários. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal se ainda não for inscrito e clicar naquele sininho para receber notificações sempre que tiver vídeo novo no canal. Compartilhe esse vídeo para todo mundo que ama plantas variegatas. E siga também a Floricultura Plante Vida lá no Instagram. Lembrem-se daquilo que eu sempre digo, já pensou? Presentei com plantas variegatas! Um grande abraço para você!